Vamos iniciar nosso painel do workshop de Engenharia de Requisitos da edição 2020. Eu gostaria muito de agradecer a presença dos painelistas, o professor Johnny Marques, que está conosco aqui na coordenação, Everton Lucas, Daniel Wildit, muito obrigado por vocês terem aceitado em participar conosco deste bate-papo, né, dessa conversa sobre aspectos de engenharia de requisitos. Eu vou fazer uma breve apresentação dos painelistas. Eu também, além de mediador, vou fazer parte do painel. Aí o Johnny faz a minha apresentação e aí nós iniciamos. Bom, eu vou apresentar inicialmente o Daniel Wildit. Daniel, ele é desenvolvedor de software e Chief Technology Officer com experiência no uso de Design Thinking, Lean Thinking e metodologias ágeis. E ele é fundador da YouMoveMe e mentor da WildTech. Muito obrigado pela presença, Daniel. Obrigado. Nós temos também a participação do Everton Lucas. O Everton é bacharel em Sistemas de Informação, ele é desenvolvedor de software desde 1999, com experiência em Java, C#, PHP, Ruby e Python. Ele é Scrum Master e trabalha no Centro de Computação Aeronáutica da FAB, Força Aérea Brasileira. Ele é mestrando do Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica da Unifesp. Prazer tê-lo aqui, Everton. O prazer é meu, obrigado pelo convite e boa tarde a todos. E vou fazer a apresentação do Johnny Cardoso Marques. O Johnny é professor do Departamento de Engenharia de Software do ITA, pesquisando nas áreas de qualidade de software, sistemas críticos e engenharia de requisitos. Johnny Marques tem doutorado em Engenharia de Computação pelo ITA, e ele tem experiência no setor de aviação, com passagens em várias empresas, como Transbrasil, Varig e Embraer. O Johnny contribui em vários grupos de trabalho do I3E, na definição de standards, na área de engenharia de software. E ele também faz parte da Comissão de Gerenciamento de Qualidade e Aspectos Gerais de Dispositivos Médicos da ABNT. Muito obrigado, Johnny, por estar aqui conosco e por toda a parceria aí ao longo do ER. Eu que agradeço, Luiz. Bom, vou fazer então a apresentação do Luiz, né? O professor Luiz Eduardo Galvão Martins, ele é doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, né, Unicamp. É professor associado de Engenharia de Software e Sistemas Embarcados da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, no campus aqui de São José dos Campos. Ele pesquisa em tópicos relacionados à engenharia de requisitos nos últimos 20 anos. Atualmente, ele está interessado em investigar os requisitos no contexto de sistemas críticos para a segurança e coordena o projeto Desenvolvimento de um modelo de processo baseado no STAMP para coleta e gerenciamento de evidências de segurança. Esse projeto ele é apoiado pela FAPESP e conta com a cooperação de empresas brasileiras e internacionais no domínio de sistemas críticos para a segurança, além de ser coordenador do mestrado profissional em inovação tecnológica, o PIT, né, um programa que está fazendo bastante sucesso, não só aqui na região, como também fora, né, um programa que eu tenho profunda admiração. Bom, devolvo a palavra para o Luiz, então, que vai fazer a mediação. Muito obrigado, Johnny, apresentação. Obrigado aí a todos. Muito bem, pessoal. Então, o tema do nosso painel está centralizado nessa pergunta, né? Que nós esperamos que seja uma pergunta provocativa o bastante para gerar uma discussão bem rica. Qual é a medida certa em termos de especificação de requisitos? Então, a dinâmica do nosso painel, ela está programada da seguinte forma. Inicialmente, cada participante vai fazer uma introdução sobre a visão que tem sobre esse tema, e aí nós vamos pedir que cada participante fale no máximo 5 minutos, mais para
fazer uma introdução do que acha e de como percebe essa questão da especificação de requisitos, do quanto especificar requisitos. Muito bem. Aí, numa segunda rodada, eu passo novamente a palavra para cada um de vocês, painelistas, e aí vocês vão ter a oportunidade de expandir o tema, né, expandir a sua visão e falar da sua experiência, da sua prática, da sua vivência nessa área, e aí cada painelista terá 10 minutos para estar expondo o seu ponto de vista e falando da sua experiência. Após essas duas rodadas em que os painelistas falam, nós vamos abrir para o público, né? Vamos abrir para a audiência. E aí nós teremos 15 minutos, em torno de 15 minutos, em que nós queremos muito que todos se manifestem, falem sobre o que acham do tema, façam comentários, se quiserem endereçar perguntas aos painelistas, né, que a gente possa, então, ter uma troca de informação entre a mesa e a audiência. E aí, no final, eu passarei novamente a palavra para cada painelista, para que tenha 2 minutos para fazer a sua colocação final, e aí nós encerraremos a sessão. Ok? Muito bem, então nós vamos seguir aqui pela ordem alfabética, e eu vou passar a palavra inicialmente para o Daniel Wildit fazer a introdução aí sobre a visão do assunto. Por favor, Daniel, a palavra é com você. Muito bem. Agradecer de novo o convite, né, a oportunidade de estar conversando com vocês, e acho que é um assunto, e é legal ter mundos diferentes aqui, galeras com tipos de problemas para resolver diferentes, né, e eu fico, desde que veio o convite, eu fico matutando sobre o assunto, tentando recuperar alguma coisa de experiência, coisas que eu gostaria de ver acontecendo e tal. E nesse início aqui, eu trago para vocês muito como que eu tenho lidado com a questão de pensar em requisitos, de escrever um projeto, de viver um projeto, né? Porque meu estilo de funcionar é que eu começo a escrever coisas sobre um projeto e assim que possível a gente começa a executar, né, o trabalho e tentando atingir o que é estabelecido no início como uma visão, né? Então, eu sempre estou preocupado em quando que eu vou conseguir começar a executar alguma coisa para criar um processo de aprendizado. Então, meu mundo envolve fazer coisas que eu não sei exatamente qual a forma que ela vai ter no final, eu tenho uma noção do problema que eu quero resolver, ou eu tenho clareza do problema que eu quero resolver, mas eu não tenho clareza da solução. Então, o meu caminho ele vai muito nesse formato, assim, e nesse início aqui, eu queria trazer para vocês a principal questionamento que eu trago, né, no meu dia a dia, que é conseguir saber se eu estou em modo de descoberta ou se eu estou em modo de entrega. Isso diferencia total o meu jeito de pensar sobre aquela situação, que tipos de conversa que eu quero ter, que tipos de estrutura de documentos e de formalismos, de repente, para um processo desses assim. E para mim, eu vou trazer um início aqui, depois eu vou detalhar mais o meu pensamento nesse sentido, mas o modo de descoberta, para mim, é pensar em aprendizado, perguntas abertas. Eu estou tentando entender mais o que está em volta daquele mundo ali que eu estou entrando, né? Então, a gente fala muito de software, mas eu tenho tido vários projetos atualmente onde talvez lá na frente apareça um software, mas agora eu estou tentando entender o problema e saber como que eu aciono dentro dele para começar, né, a viver e resolver alguns dos problemas que estão ali presentes. Então, a coisa que eu mais gosto dos métodos ágeis é um princípio que é o princípio da simplicidade, que fala sobre a arte de maximizar o trabalho que não é feito. Então eu adoro quando eu não preciso escrever código para resolver um problema, quando eu consigo resolver ali por outras estruturas de conhecimento ou estratégias que tem. Então, quando eu falar de modo descoberta, eu estou falando sobre o aprender, que perguntas eu estou utilizando para ir além, ou saber com quem eu posso buscar aquele conhecimento, ou conhecer histórias que daí vão me ajudando a entender mais sobre esse problema. Quando eu decido entrar em modo de entrega, a minha cabeça ela mudou, eu já tenho uma noção melhor do domínio do problema que eu quero resolver,
eu tenho uma noção melhor sobre que tipo de resultado está sendo esperado ali nesse problema que eu estou resolvendo, e resultado esperado é meio parecido com estimativa, a gente acha que é o resultado que a gente quer ter. Já aconteceu muito de eu estar executando um projeto e ver que não, eu não precisava ir tão longe, ou eu preciso ir mais longe do que eu estou achando que eu tinha que ir. Então acontecem os dois lados. E uma coisa que nessa minha reflexão para chegar aqui com vocês hoje, eu fiquei pensando, eu já tive projetos que eu tinha documentações muito extensas, outros tipos de projetos que eu tinha documentações, se fosse pensar em número de palavras escritas, muito menos palavras escritas, mas muito mais visual, muito mais outros estilos de forma de documentar conhecimento. Então, esquemas, diagramas, estruturas e tal, mas se colocasse se transformasse em palavras, só pegando as palavras que estavam ali visíveis, talvez desse 3 páginas de conhecimento escrito, mas aquilo ali tinha uma abrangência, uma profundidade bastante grande em relação ao que se queria fazer. E aí eu fico pensando também em relação a padrões. Ao longo da minha vida, eu sempre fiquei tentando achar algum tipo de padrão, um jeito de facilitar a escrita, um jeito de... um pensamento meu era... seria muito legal que quem lesse um documento e não soubesse quem escreveu. Pensando como equipe, né? Meio nessa onda, assim. E aí eu comecei a notar, eu fiz uma relação dessa minha estrada, que o tipo de documento, ele mudava conforme o risco envolvido, e a gente olhava um pouco por aí. É assim que eu começo o papo com vocês aqui, depois eu volto mais. Obrigado, Daniel, pela reflexão inicial. Vou passar a palavra, então, para o Everton Lucas. Everton, está com você. Bom, falando a respeito de requisitos, muitas vezes em certos debates com outras pessoas, elas imaginam que o tempo é a nossa principal matéria-prima, e aí tem que recordar que nossa matéria-prima para chegar num produto são os requisitos. E acho que eu vejo que existe uma condição dentro dos requisitos, que o Daniel acabou de falar, quantidade daquilo que é escrito, quantidade de trabalho, versus uma palavra que eu aprendi na minha formação militar dentro da Força Aérea, que é a consciência situacional. E entra também no que o Daniel falou, a questão da descoberta. O quanto que eu sei a respeito do problema, o quanto eu conheço do contexto que está envolvido na construção daquele produto, porque disso pode acontecer 2 aspectos. Pode se escrever muito em termos de requisitos mais detalhados, seja casos de uso, histórias do usuário, com todos os detalhes de implementação, e corre-se o risco de chegar no final, apresentar para o cliente e ele dizer assim, mas não foi isso que eu pedi. Então, existe um risco. E, por outro lado, muitas vezes, com o contexto em mente, chegar no resultado torna-se um caminho um pouco menos árduo. Eu enxergo dessa forma. Por que eu coloco isso? Porque nem sempre o que o cliente pensa que ele quer vai resolver o problema dele. Então, entra no aspecto de ver qual é o estado inicial, qual é o estado desejado. Começa por esse aspecto. E qual é o caminho que vai se percorrer entre esse estado inicial e esse estado desejado? Porque se a gente pensar em software, a minha experiência maior é em software dentro de organizações, o software ele é um caminho para a resolução de um problema organizacional. Agora, se a gente for pensar num jogo, ele talvez tenha um outro viés, tem uma diversão, tem um personagem, não necessariamente tem um problema, mas tem algum tipo de... tem uma diferença de tratamento. Então, a minha maior experiência é pensando em organizações. E muitas vezes, com o que eu vi, que com o contexto colocado perante todo um time e o uso da inteligência coletiva, para a partir daí entrar numa descrição um pouco mais detalhada, conforme necessário, trouxe resultados interessantes.
Ok, obrigado, Everton, pela reflexão inicial. Vou passar a palavra, então, para o Johnny. Johnny, com você. Legal, obrigado, Luiz. Bom, eu gostei bastante da reflexão dos outros dois colegas, né? Vou dar uma reflexão um pouco mais fundamentada no ambiente que eu atuo mais, que é o desenvolvimento de sistemas críticos, né? E os requisitos nesses tipos de ambientes, né? Eles são parte bastante importante, né? Porque você precisa de bons requisitos, né? Para principalmente você conseguir mapear e desdobrar bem o problema e a necessidade daquele sistema, né? Além disso, com um bom estabelecimento de requisitos, né? Nos sistemas críticos, você passa a ter um conhecimento de como é o funcionamento, como vai ser o funcionamento daquele produto, sem você ter um conhecimento de como vai ser a implementação daquilo, né? E isso é importante porque todas as metodologias que existem para a descoberta de perigos e de vulnerabilidades, elas precisam de uma boa especificação, porque os bons requisitos ajudam você a descobrir as fragilidades do produto, tanto no aspecto de safety quanto no aspecto de security, né? E nos ambientes que eu tive experiência profissional antes de passar para a área acadêmica e que eu continuo explorando na área acadêmica, né? E a gente teve algumas palestras aqui que versaram sobre isso, né? A gente tem aí requisitos para os requisitos, né? A gente, por exemplo, na palestra de hoje de manhã da ANAC, a gente viu que você tem requisitos no processo de certificação, mas para você fazer um software que faz parte de um produto aeronáutico, você precisa especificar os requisitos desse software para atender os requisitos de certificação, né? Então, nesses meios, né, como de maneira bastante similar aparece na área médica, que eu também exploro bastante, a gente tem normas que estabelecem esses requisitos, né, esses requisitos para aprovar, para certificar, para homologar. Cada ambiente desse tem a sua terminologia, né? E muitas vezes, quando a gente vê um cenário em que a gente precisa atender uma norma, né, a gente normalmente pensa que a gente está numa redoma, né? Mas, na verdade, as normas, elas têm um processo mais democrático do que se imagina, né? Porque a construção dela, ela é livre, né? Qualquer pessoa que tenha interesse pode se voluntariar, desde que tenha conhecimento, obviamente, para contribuir no assunto, para escrever ou participar de comitês que fazem diversas normas para esses ambientes, né? Então, e em muitos desses ambientes, essas normas acabam se transformando em requisitos para poder dar um pedigree ou homologar um produto, né? E uma outra característica, só para encerrar essa minha fala inicial, é que quando a gente fala em requisitos para produtos de software, especialmente, a gente tem vários tipos de produtos de software atualmente, né? A gente tem desde o nosso aplicativo do celular, que atualiza, às vezes, toda semana, tem um novo produto ou uma nova versão do produto, né? Então, você fazer uma engenharia de requisitos para algo que é tão dinâmico, descrevendo novos comportamentos, é difícil. E a gente tem produtos de software, por exemplo, como os sistemas críticos, né? Por exemplo, você pega um respirador da área médica, um marca-passo, uma máquina, né, que faça algum tipo de exame, né, e que tenha software ali dentro, ela não foi criada para durar meses, ela foi criada para durar muitos anos, né? Então, é um produto com uma longa vida. Então, conhecer bem aquele produto que vai ser produzido durante um tempo e vai ser utilizado durante um tempo muito maior, é algo de bastante relevância e traz uma importância, um protagonismo para a engenharia de requisitos nesse aspecto. Muito obrigado, Johnny, pela sua reflexão inicial, muito interessante. Eu vou fazer a minha reflexão baseada em uma experiência que eu tive nos anos de 2015 e 2016. Foram 2 anos em que eu peregrinei por muitas empresas, por conta de uma pesquisa que eu realizei junto com o Tony, né, que deu a palestra ontem aqui. E nessa pesquisa nós estávamos interessados em entender
como que, dentro do domínio de sistemas críticos, os profissionais dessa área faziam o tratamento de requisitos, né? Como é que eles trabalhavam a engenharia de requisitos de sistemas críticos. Então, a gente queria entender isso do ponto de vista da indústria, né? Dos practitioners, né? Dos profissionais que estão ali no dia a dia da indústria. Então, passei aí 2 anos visitando e entrevistando especialistas nessa área. Foram 11 empresas que nós visitamos, algumas empresas aqui do Brasil, e a maior parte delas empresas na Suécia, não necessariamente empresas suecas, algumas empresas suecas e algumas outras empresas que estavam com uma planta industrial lá na Suécia. E, bom, o foco era sistemas críticos, né? Então, todas as empresas dentro desse domínio de sistemas críticos. Então, eu visitei empresas, foram 3 empresas na área de defesa, né, defesa e sistemas aeroespaciais, uma empresa na área automotiva, uma empresa na área de dispositivos médicos, uma na área de sistemas navais e 3 empresas de máquinas industriais, né, máquinas pesadas para a indústria, e uma de telecom. Então, foram 11 empresas, né? Bom, e o que a gente estava interessado em verificar propriamente, né? Quais eram as nossas questões de pesquisa ali para estar levantando nas empresas. A gente queria saber quais eram os principais desafios em relação à engenharia de requisitos do ponto de vista dos profissionais das empresas. E aí, nós, detalhando, né, esse objetivo, perguntávamos como é que eles faziam a licitação de requisitos, a análise, especificação, validação, gerenciamento, né, todo o processo de engenharia de requisitos e como que eles relacionavam esses aspectos de requisitos a aspectos de safety, né, porque tem todo um staff relacionado a safety, principalmente nas grandes empresas que desenvolvem produtos, né, que envolvem criticidade, né. Então, a gente queria entender isso, como que eles faziam a engenharia de requisitos, o que eles usavam em termos de ferramenta, qual que era a visão sobre os problemas, né? Um grande levantamento nesse sentido, né, do ponto de vista prático, de quem está no dia a dia ali. E, após fazer esse levantamento, um dos resultados, né, um dos findings, e que me chamou bastante atenção, eu tive explicitamente um retorno de profissionais de 3 grandes empresas na área de sistemas críticos que mencionaram, né, que de alguma forma era necessário melhorar os documentos de requisitos, porque os documentos de requisitos não estavam atendendo às necessidades reais de quem desenvolvia os sistemas. A gente produz os requisitos, esses requisitos eles devem ser atendidos por quem vai implementar, né, projetar, implementar, testar o sistema antes de entrar em produção, né, tanto sistemas como softwares. Então, isso chamou atenção, né, quer dizer, precisa melhorar esse aspecto. Inclusive, eu trago aqui para vocês uma das frases, né, uma das declarações de uma engenheira de requisitos de uma empresa global na área de máquinas industriais. Eu vou compartilhar aqui só para que vocês possam ler um relato dessa profissional. Estão vendo aí? Sim. Então, olha só, né, o que ela está dizendo, né, o que ela nos disse durante a entrevista, né? Os projetistas e programadores, eles sabem o que fazer. Naturalmente, as especificações de requisitos, elas estão lá para direcionar. Mas em detalhe, ali na prática mesmo, é muito comum que os requisitos realmente não direcionem os projetistas e programadores. E essa declaração, ela foi forte, né? Assim, fiquei pensando nisso por muito tempo, né? Então, a minha reflexão inicial, eu vou parar por aqui, para a gente expandir depois, a partir dessa experiência que eu estou
compartilhando com vocês. Tá? Eu vou, então, retornar a palavra agora para o Daniel. Daniel, agora você tem 10 minutos aí para expandir os seus pensamentos, aí, as suas ideias sobre isso. Muito bem. Boa, legal. E é muito interessante ver os tipos de problema que a gente tem para resolver, né? E a gente tem habilidades e possibilidades de aprender com os dois mundos, assim, seja de eu estar fazendo um equipamento com complexidade alta e tudo mais, e do outro lado fazer um produto que tanto faz, né? Hoje a gente estava num grupo são lá os grupos de WhatsApp, uma pessoa estava discutindo sobre a necessidade de alguém ter uma qualificação acadêmica alta, com um mestrado, um doutorado. Eu falei, cara, tudo depende do tipo de problema que você vai resolver, né? Agora, a maioria das empresas faz tela de cadastro, então acho que nesse caso aí, de repente, não sei o quanto que isso vai ajudar, mas certamente as empresas deveriam estar utilizando mais a capacidade que a gente tem de atuar com ciência da computação e explorar realmente assuntos para resolver problemas, né? Mas de novo, cada empresa tem esse lance, assim. Eu trago na sequência para vocês aqui um pouco em relação a como é que eu vejo essa pessoa no mercado, né, em relação à escrita de requisitos, como é que o mercado vem se moldando em relação a isso, e talvez queira tirar um pouco de uma certa glamorização que eu acho que eu vejo acontecendo na indústria. Hoje todo mundo quer ser chamado de Product Owner, todo mundo quer ser chamado de Product Manager, né, e se te comparasse uns anos atrás, a galera queria ser analista de negócios, eles queriam estar atuando com um papel, com um foco de poder entender o problema do cliente, etc. e tal. E quando surge, ou começa a ficar cada vez mais forte, surgiu 2007, 2008, mas o ficar mais forte essa questão de quero ser uma pessoa, né, um Product Owner, eu começo a ver que as pessoas acabam querendo mais estar focadas em questões como facilitação e colar post-it, e agrupar informação, e a gente foge muitas vezes do objetivo real, que é tipo, eu ter cada vez mais claro qual o problema que eu estou resolvendo e como que eu estou me propondo a resolver esse problema, né? Tem outras questões do tipo, mas eu sou desenvolvedor de software, então eu não preciso me preocupar com análise de requisitos, eu não preciso me preocupar com isso, porque isso é uma atividade de outras pessoas do meu time. E nunca foi tão útil e necessário as pessoas que produzem código ter consciência do que elas têm que produzir, e conhecer mais sobre negócios, e conhecer mais sobre clientes, e conhecer mais sobre o mercado, para ajudar a construir aquele produto, aquele serviço que está sendo feito. Eu vejo uma certa visão simplista do tipo, eu estou aqui para codar, eu estou aqui para fazer código, e não é isso, né? A expectativa que eu tenho quando eu estou participando de um projeto é ter muita voz em relação ao problema que está sendo resolvido, e o que eu trago muito como discussão sempre nos projetos é que eu me colocando aqui como uma pessoa que está codando, que eu possa participar com uma ação preventiva e não como reação, né? Porque muitas vezes, se tudo já foi definido e agora eu tenho só que executar, mas ao ler, ao revisar, eu encontro um problema e eu viro o problema, pô, só reclama, Daniel, tipo, né? E quando na verdade, tipo, eu tô enxergando aqui, eu tô enxergando alguma coisa que tá difícil, que tá complicada, que de repente faltou fazer uma pergunta, que a gente deveria explorar um pouco mais. Eu trago sempre como é que a gente coloca esse trabalho de requisitos como uma ação preventiva, como é que a gente começa a envolver pessoas de diferentes papéis para que elas possam trazer suas perguntas e suas reflexões dentro desse contexto, assim. Para mim, a análise de requisitos ela deveria ser vista como um papel dentro das equipes, pessoas que são capazes de fazer isso. Numa das equipes que eu participo, a gente tem uma pessoa que, tipo, é esperado dela de 80% a 90% do tempo dela que ela esteja focada nesse tipo de atividade,
mas também é esperado de outras pessoas, desenvolvedoras, pessoas mais técnicas em relação a código, que elas também participem de atividades ligadas com formalização de requisitos e detalhamento e fatiar e outras histórias que a gente pode trazer ali para o jogo. E eu acho que as empresas estão esquecendo muitas vezes da importância de ter pessoas capazes de fazer essas perguntas, de explorar esse processo. Às vezes eu vejo empresa com, a gente tem uma equipe de pessoas que codam e tem uma equipe de experiência de usuário. Beleza. Então essas pessoas fazem pesquisa, mas quem é que ajuda ali a fazer esse trabalho acontecer? Então, cada vez mais eu tenho visto assim que o termo análise de negócios, ou o termo parece que está sumindo, fica uma coisa meio solta. Isso, eu tenho medo disso, porque a gente acaba subestimando muitas vezes o que é esperado. E quando eu falo de UX, infelizmente as pessoas também não enxergam a abrangência do trabalho de pesquisa, de entendimento de jornada, e acaba traduzindo automaticamente para alguém que desenha telas, né? Então é um outro problema assim que a gente acaba vendo na indústria também. Em relação a dificuldades, o que eu trago duas questões aqui que são muito relevantes para mim. O pensamento em silos. Então, é muito comum. Eu participei de uma empresa que nós tínhamos, num primeiro projeto que eu participei, e aí depois no segundo a gente já mudou isso, mas o primeiro tinha um documento com requisitos de negócio, depois tinha um outro documento que traduzia esses requisitos de negócio para uma visão técnica, depois tinha um outro documento que traduzia os requisitos de negócio para uma visão de teste, e dependendo tinha um outro ainda que trazia uma visão de performance, né, de desempenho em relação àquilo ali. Era silos, né? As pessoas diziam, não, vocês estão trabalhando juntos e tal. Não, a gente não tá. Tipo, cada um de nós aqui, um pedaço do time, produzia um documento diferente e a gente não era esperado que a gente conversasse muitas vezes, e eu tive que ouvir frases, isso faz um pouco de tempo já tem 12 anos, mas ainda escuto histórias assim, mas eu faz tempo que não vivo uma dessas, onde eu fui trocar ideia com uma pessoa da área de testes e ela falou que não podia conversar comigo porque ela não poderia me influenciar. E eu fiquei pensando, tá, mas quem é o nosso inimigo aqui nesse processo, né? Tipo, o teu trabalho não é achar defeitos no que eu faço, é me ajudar a não produzir defeitos, né? Me ajudar a conhecer mais sobre o negócio e assim vai. Dali para frente, eu descobri como personalizar, né? O Johnny estava trazendo antes ali a questão das normas, né? E daí eu descobri que tinha um jeito de mudar as normas, que era quando ia começar o projeto, a gente podia trocar todo o jeito que ia ser construído os documentos, que nós tínhamos autonomia para propor o jeito que ia ser feito, como ia ser feito, quais eram as regras e tal, e a auditoria ia ser feita em cima daqueles ajustes, né, vamos dizer assim. E a gente conseguiu remover esses silos, fazendo então com que o mesmo documento ele ia ganhando evoluções, então ele ia ganhando ondas de conhecimento, e basicamente tinha uma continuidade do conhecimento que era vindo lá da área de negócios, até chegar na solução técnica, até chegar em pensamentos de automação de testes, por exemplo. E aí a conversa com as pessoas de teste, mais específicas, né, trabalhando com teste, ela era diferente. Eu combinava com elas aquilo que eu ia testar de forma unitária, ou que eu era capaz de testar de forma de integração, elas conseguiam trazer o que elas iam testar de forma funcional, outras pessoas conseguiam trazer o que elas iam testar em relação a desempenho, e tudo isso estava sendo documentado conforme o grau de abstração, né, necessário dentro desse processo, e isso tinha sido bastante relevante, assim. E uma outra grande dificuldade que eu acabo vendo, e indo para o meu fim aqui, é em relação a quem sabe. A gente vive na área de tecnologia, pelo menos é a minha percepção ainda nos dias de hoje, a gente quer estar certo, né, e esse estar certo, ele tem que estar embasado em experimentos, em dados, em coisas que nos ajudem a tomar uma decisão, né? E no mercado de software, no tipo de software que eu faço, é muito comum o eu acho, ou eu prefiro assim, ser a decisão a ser tomada, né? E isso cria uma quebra dentro da equipe, porque muitas vezes a pessoa que está lá com esse chapéu
de Product Owner ou Product Manager acha que ela tem que saber alguma coisa, e ela não precisa saber, ela tem que ser uma grande condutora dessas perguntas e conhecimentos que a gente pode trazer, né? Então, para mim entra muito nesse lance de metáforas, a sincronia, coisas que a gente pode trazer para esse processo de construção do conhecimento, né? E como que a gente avança nesse formato, assim. Então, trago um pouco mais aqui dessa reflexão. A importância das metáforas também, não comentei antes aqui, mas muito importante também a gente conseguir falar de uma linguagem que é comum para aquele projeto, para aquele problema que a gente está resolvendo, né? Então, trago essa visão aqui para vocês. Obrigado, Daniel, muito bom, muito interessante. Vamos passar então agora para o Everton. Eu estava aqui pensando a respeito do que os colegas painelistas estavam falando a respeito de requisitos. A minha pesquisa, que o professor Luiz conhece bem, ela tem a ver com análise de desperdícios. Lá, conceitos que vêm lá do sistema teórico de produção, Lean Software Development, um dos próprios princípios do métodos ágeis, que o Daniel falou ali, aquele princípio que eu gosto bastante, a simplicidade, a arte de maximizar o trabalho não feito. E pensando a respeito de requisitos, fez recordar agora de manhã eu apresentei a minha qualificação para a banca, e uma das etapas da minha pesquisa foi entender o que acontecia fases do desenvolvimento do produto, dentro do modelo iterativo. E nós temos lá a fase de preparação e planejamento, onde que as primeiras respostas começam a vir à tona. E é interessante ver que a aprovação do cliente entrava como problema, e já no princípio já eram detectadas funcionalidades extra, que é uma funcionalidade que pouco ou raramente vai ser utilizada. Então, uma das primeiras questões a respeito de medida certa é entender o problema que está sendo colocado e que o conhecimento ele vai crescer ao longo do tempo. A minha experiência, minhas últimas experiências dentro da Força Aérea foi como Scrum Master de 3 simuladores de voo. E eu também, no princípio de 2 desses projetos, apliquei uma metodologia chamada Leanception para fazer as descobertas disso, do que envolvia construir um simulador de voo. Desde o princípio, foi colocado para os times que não era simplesmente construir o produto. Por detrás disso havia o próprio ato de prevenir que vidas se percam. Então, todos já tinham essa consciência. E o conhecimento ele foi crescendo ao longo de todo o processo. Na medida em que os desafios surgiam e as soluções aconteciam, eles também seriam documentadas num processo semelhante ao que o Daniel falou, de ondas de conhecimento. Então, o conhecimento era agregado no meio durante o processo. É interessante ver que comunicação humana tem um aspecto verbal e não verbal. Então, eu acho que isso é um outro aspecto que precisa ser pensado na área de requisitos, que não é simplesmente passar um documento dizendo isso deve ser dessa forma. Tem todo o conhecimento que não consegue passar todo o papel, e também existe um dos princípios que fala que a melhor maneira de conduzir comunicação é face a face. Então, muitas vezes, um processo de facilitação de descoberta, ele é um processo rico no sentido de se encontrar essa medida certa. Porque a partir daquele momento que há várias pessoas pensando sobre o mesmo problema, dali surgem o que realmente é necessário para partir para a construção do produto.
E nesse caso, desses produtos que eu participei, eles não eram apenas software. Tinha software, tinha construção de peças em impressão 3D, tinha uma parte de eletrônica, tinha integração de hardware e software. Então, e muitas vezes começava esse processo por onde? Olha, nós precisamos fazer um instrumento. Bom, como é que funciona esse instrumento? Então, ia todo o processo de descoberta e entrega. E a gente entendia que isso dava suporte para um bom produto ser entregue no final, na medida que esse conhecimento ia sendo agregado. Eu vou voltar ao ponto inicial que eu coloquei. Eu vejo a melhoria, acho que ela acontece em termos de requisitos, em termos de que as pessoas saibam onde que elas estão inseridas, contexto. Eu vejo que o contexto é importante, seja o contexto da aviação, medicina, ou mesmo para quem desenvolve sistemas organizacionais, onde que ela está inserida, o que que acontece, para que cada um crie os seus modelos mentais, cada pessoa tem uma forma de aprendizado, traduza nos requisitos para a construção do produto. Então, essa é a contribuição que eu tenho para o momento. Muito obrigado, Everton. Vamos passar então agora para o Johnny fazer a expansão aí das ideias dele. Johnny. Legal, Luiz, obrigado. Bom, eu vou continuar expandindo a ideia, mais voltado para o mercado que eu tenho mais experiência, né? Então, que é mais voltado para os sistemas críticos, né? E uma das coisas que eu percebi ao longo dos quase 20 anos que eu trabalhei com aviação, especialmente no período que na maior parte desse tempo eu fiquei dentro da Embraer, fazendo desenvolvimento de processos e acompanhando o desenvolvimento de software crítico, é que a questão de engenharia de requisitos, ela é uma questão que precisa ser cultural, né? É uma questão que demanda muito a questão de cultura, né? E eu, nessa jornada que eu tive na indústria, né, e mesmo aqui na academia, que eu já estou há 2 anos, muitas das vezes, né, quando a gente absorve, né, uma pessoa de desenvolvimento, que tem uma experiência de desenvolvimento, às vezes num sistema não crítico, que tem um ciclo de desenvolvimento mais curto, talvez com menos formalismo, etc., quando a gente traz para um ambiente que eu preciso de muita especificação justamente para encontrar essas vulnerabilidades e esses perigos, né, que eu preciso mitigar, inicialmente aquela pessoa chega com um aspecto cultural dizendo assim, não, mas eu sempre codifiquei e nunca escrevi nada, né, ou escrevia muito pouco. E, na verdade, você tem que fazer quase um trabalho de catequização, né, para mostrar a importância daquela especificação. Isso porque, nesse tipo de ambiente, né, por exemplo, especialmente na área aeronáutica que eu tenho mais conhecimento, os produtos de aeronáutica, eles têm um longo ciclo de desenvolvimento e eles têm uma certa estabilidade, né? Os produtos de software, na área aeronáutica, eles evoluem. A gente tem novas releases para alguns sistemas do avião, para incluir novas funcionalidades, às vezes corrigir um problema que apareceu em campo, coisas dessa linha. No entanto, às vezes o espaço entre uma release e outra, ele é muito grande, 3, 4 anos, né? E aí, o que acontece? Quando a gente vai fazer uma modificação em algo que já existe, se eu não gerei bem a especificação lá na origem, quando eu vou fazer uma mudança, eu vou ter que fazer praticamente uma exumação do cadáver. Eu tenho que exumar a implementação para entender como a coisa foi projetada pela ausência de algo que detalhava mais o comportamento daquilo. Inclusive, nesse caso em específico, que a gente tem um processo de certificação associado,
toda vez que você reapresenta uma nova versão do produto, você não quer que o produto sofra uma aprovação completa. Você quer que a aprovação ela seja focada nas mudanças. E para você poder mostrar que a aprovação é focada nas mudanças, a engenharia de requisitos é muito útil. Porque você fala assim, olha, o meu produto ele tinha 5.000 requisitos. Para essa mudança, eu fiz uma modificação em 200 requisitos que já existiam e criei mais 100. Ótimo, então o foco da aprovação vai ser em cima desse conjunto, requisitos modificados e adicionados. E aí você consegue, de uma certa maneira, delimitar as fronteiras deste processo com a utilidade da engenharia de requisitos. E aí, em relação a isso, né, quando a gente participa de um desenvolvimento desses, né, que tem um ciclo longo, eu já participei de projetos de desenvolvimento de software, por exemplo, participei não recentemente, mas na última década, de 2 desenvolvimentos de software de fly-by-wire, que é altamente crítico para a aeronave, que são desenvolvimentos que duram 3, 4 anos, e que às vezes a equipe que começa não é a equipe que termina, porque ao longo do tempo a gente tem os eventuais pessoas que vão procurar novos desafios, a gente engaja novas pessoas, e depois daquilo pronto, né, o produto original ali feito, recém-lançado, está tudo muito fresco na nossa memória. Daqui a 4, 5 anos, mesmo que a pessoa que faça a manutenção daquele sistema seja uma pessoa que participou do desenvolvimento original, se ela não fez uma boa especificação de requisitos, ela não vai lembrar dos detalhes que foram incutidos naquela implementação. Então, a questão cultural é muito importante. E associado a isso, apesar de eu ter feito todo esse discurso, eu também sou bastante defensor dos métodos ágeis, né? E os métodos ágeis, eu acho que ele tem um dos princípios, para mim, que é o mais principal, que é você deve produzir coisas que agregam valor. E o que agrega valor muda muito dependendo da característica do produto. Por exemplo, ter uma extensa e detalhada documentação dos requisitos para os produtos safety critical é algo que agrega valor. Por quê? Na hora que eu faço as mudanças, eu consigo direcionar melhor o processo de certificação, eu consigo identificar os perigos e as vulnerabilidades que, se aquele sistema for mal desenvolvido e mal testado, ele vai trazer riscos para a sociedade. Então, a questão de valor ela é muito dinâmica em relação a isso. Então, por exemplo, eu sempre faço uma leitura aqui com os meus alunos que, quando a gente pega lá o manifesto, muitas vezes as pessoas enxergam um lado do manifesto ou ignoram outra parte. E, na verdade, o manifesto ele só bota uma priorização, mas ele não põe uma exclusão. E muitas vezes eu vejo empresas que hoje se clamam como agilistas, mas, na verdade, elas usam esse nome para chamar todo o desenvolvimento desgovernado que já era feito, inclusive, antes dos métodos ágeis. Então, são os falsos agilistas, porque aí encontrou uma maneira dizendo assim, o que eu vejo valor é só sentar as linhas de código lá, entregar para o usuário, e aí ele está sempre com alguma coisa nova para ele mexer, independente se aquilo tem ou não uma boa qualidade, né? E então, assim, essa questão da visão, ela precisa ser uma visão bastante evolutiva. Eu acho que as experiências ao longo do tempo ajudam a construir essa visão, e também as oportunidades de mentoria, de troca de conhecimentos, que eu acho acontecem de uma maneira muito natural, né? E aí painéis, como a gente está promovendo esse daqui, eu acho que ajuda muito a fazer essa troca de experiências, e a gente vê que às vezes em ambientes bastante diferentes, existem muitas convergências, né? E muitas necessidades, né? Bom, com a questão de o que pode ser melhorado, né, eu vejo que hoje em dia, na engenharia de requisitos, um dos aspectos que eu acho que ajudaria muito a melhorar é a questão de você
aumentar o desenvolvimento, principalmente em sistemas críticos, eu estou jogando mais na minha área, né? O desenvolvimento orientado a modelos, né? Hoje de manhã, na palestra do Diego, ele até falou sobre isso, né? Que modelos era uma representação explícita, né? Da falta de divisão que existe entre sistema e software, né? O sistema ele é algo muito maior em alguns casos, né? No caso específico do sistema aeronáutico ou do sistema que o Everton citou aí, de um simulador de voo, o sistema ele é uma composição de hardware, de válvulas, de peças mecânicas, partes eletrônicas. O software, eventualmente, ele participa ali na legislação daquele comportamento, né? Fazendo abrir uma válvula, fechar uma válvula, etc., mas o sistema ele tem uma visão maior. E aí as ferramentas de modelagem, hoje em dia, elas facilitam não só a você modelar o sistema completo, como a partir da modelagem você eventualmente fazer uma geração automática de código e ter uma implementação que pode ser embarcada dentro de um hardware, né? E hoje todos os ambientes, né, o médico, o aeronáutico, o automotivo, as normas e as regulamentações dão bastante espaço para isso, né? Então eu queria falar, esse era basicamente aí a minha mensagem. Eu acho que a questão do valor é importante, e eu acho que o requisito ele é muito importante nessa questão da entrega do valor. Muito obrigado, Johnny. Muito interessante, sim, sua reflexão, e você fez um link, né, com a palestra também do Tony ontem, falando sobre valores, né, questão do valor, dos produtos, valores agregados. Certamente os requisitos eles agregam valor, sem dúvida, né? Eu vou voltar aqui a contar aquela minha historinha, né, vou expandir a minha reflexão a partir dessa experiência que eu estava contando para vocês, desse projeto em que eu fiz essa peregrinação aí em várias empresas na área de sistemas críticos, né? Então, eu coloquei para vocês, na minha fala anterior, aquela frase, né, aquela declaração daquela engenheira de requisitos, dizendo que, olha, a gente faz o documento de requisitos, mas, na verdade, os projetistas, os programadores, eles estão fazendo o software não baseado nesse documento, né? E eu percebi, inclusive, uma frustração na fala dela, né, no trabalho dela, né? Então, eu acho que isso dá uma mensagem, para a gente, né, comunidade de engenharia de requisitos, porque a gente tem trabalhado muito e produzido muita coisa e tentado oferecer boas ferramentas, boas técnicas, bons processos, para que quem faz o uso diário, está ali na linha de frente de desenvolvimento, possa ter um ferramental em que haja um ganho ali para essas pessoas, né? Que haja uma melhoria nos processos de licitação, nos processos de especificação, validação de requisitos, e que isso traga valor para o processo de desenvolvimento em si, para o produto final, né? Mas o fato é que talvez muito do que a gente está fazendo não esteja chegando lá na ponta. Isso pode estar acontecendo, né? E nessa pesquisa que eu fiz, que eu participei, e eu coloquei, inclusive, o artigo completo para quem tiver mais interesse em estar vendo os detalhes, eu pude perceber exatamente isso que eu estava comentando, de que muito do que a gente está fazendo na comunidade de engenharia de requisitos, e isso é internacionalmente, não é só aqui do Brasil, evidentemente, toda a comunidade aí mundial, não está chegando direito lá na ponta, que é na indústria, na empresa. Ou pode também estar chegando e não estar atendendo à expectativa, às demandas reais do que a indústria está precisando. Então, olha só, por exemplo, né, no levantamento que nós fizemos para saber como que os profissionais ali faziam licitação de requisitos, assim, estourado, o que mais eles faziam é entrevista. Usam a entrevista, a velha e boa entrevista, como técnica para fazer licitação de requisitos, né? Foi a abordagem mais citada, disparado. Uma outra abordagem que eles citaram, que usam bastante, principalmente porque está nesse domínio, né,
de sistemas críticos e eles produzem, você pega uma área de equipamento médico, por exemplo, desenvolve ali produtos que vão ser vendidos em massa, né? Você pega um medidor de pressão, embora isso não seja crítico, mas uma bomba de infusão de insulina, que é um dispositivo crítico, né? Então, fazem análise de mercado, né? O pessoal usa muito a ideia de meetings, né? De se reunir periodicamente, com uma alta frequência de reunião, isso foi citado também, que ajuda bastante para fazer licitação de requisitos, né? O questionário, que é algo também comum, né? Que se usa já desde muito tempo, mas vejam que são coisas que, para nós, dentro da comunidade de engenharia de requisitos, né, a gente já tem muitas outras ferramentas além dessas, mas que não foram citadas, né, nesse levantamento que eu fiz, nesse universo de 11 empresas. Né. Me lembro que, em relação à parte de especificação de requisitos, né, boa parte das empresas usam templates para fazer a especificação de requisitos. Mas uma surpresa, quando eu fui verificar como é que eram os templates que eles usavam e tal, não são templates que foram produzidos pela comunidade de requisitos. Não são templates que a gente tem desenvolvido, são templates que eles criavam internamente para eles, né? Os profissionais ali criando templates próprios para produzir ali os documentos de requisitos. Algumas pessoas citaram o uso de diagramas UML, mas esses diagramas UML, por exemplo, não era de forma institucional. Ninguém dos que eu entrevistei disse que a nossa empresa adota institucionalmente o ML, XML, para fazer a modelagem de requisitos. Não, isso era uma iniciativa de um ou outro profissional ali, alguém que estava fazendo, de repente, um mestrado, um doutorado na área, mas não era uma coisa institucionalizada. Né? Não era. Então, isso também chamou atenção. Né? Olha só, nessa área de sistemas críticos, né, uma prática que me chamou a atenção, eu achei interessante, de fazer especificação de requisitos, eles me disseram o seguinte, muitos dos requisitos, eles estão já definidos lá nos standards ISO, IEC, né, os standards de segurança. Então, o que a gente faz? A gente escreve um requisito e coloca um link para um standard e diz em que parte do standard que tem que ser verificado para ser atendido. Né? Então, link para standards. Né? Eles usavam muito isso para fazer a especificação de requisitos, né? Que eu acho que é algo meio arriscado ali, né? Vai exigir uma interpretação do standard por parte de quem for fazer essa leitura para estar fazendo algum desenvolvimento, né? Então, essas coisas me chamaram muito a atenção, né? Outro detalhe em relação às linguagens usadas para especificação, né? Então, linguagem textual 100%. Todo mundo produz requisitos escrevendo texto, né, na sua linguagem aí natural, né, do seu país. Alguns, né, e eu tenho até um número aqui, foi 10% dos entrevistados citaram que usam de alguma maneira para complementar as especificações textuais diagramas, né? Modelagem baseada em OML, XML. Mas, por exemplo, ninguém citou outras técnicas que a gente discute bastante na comunidade e que certamente tem muito a contribuir para a indústria, mas técnicas como a gente constantemente tem visto por aqui, como o Estrela, o NFR e outras abordagens, né, que tem tantas aí. Não, eu só ouvi alguma coisa de OML e XML, nada mais, de todo o universo que a gente tem de técnicas de modelagem que podem ser usadas para a especificação de requisitos. Né? E métodos formais, então, menos ainda, né? Apenas 2%, foram 11 empresas que eu falei e 19 entrevistados, só 2% ali
que citaram algum uso, né, de método formal para fazer algum tipo de verificação posterior. Mas isso não é a realidade das empresas. Não é. A realidade das empresas, para escrever documento de requisitos, especificação de requisitos, é requisitos textual. Bom, tudo bem, eu estou generalizando, isso é sempre perigoso, né? Eu posso dizer com certeza em relação a essas 11 que eu visitei, mas são empresas grandes, consolidadas, empresas globais, né, que desenvolvem produtos aí vendidos no mundo inteiro, né? Então, essa foi uma realidade que a gente percebeu, né? E em relação aos desafios, né, quais eram, então, os desafios que eles achavam que precisam ainda ser superados em relação à engenharia de requisitos nesse contexto de sistemas críticos, né? O primeiro item que aparece na lista é produzir documentos mais úteis. Produzir documentos de requisitos que possam ser mais úteis, que dê para usar mais, né? Então, isso é algo que eu acho que a comunidade tem que se debruçar sobre isso, a gente precisa pensar sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente está trabalhando numa realidade que pode estar... a gente está distante da realidade da empresa, da indústria, daquilo que eles estão precisando efetivamente, né? Então, esse foi o desafio número 1 aí apontado por esses entrevistados, né? Apontaram também aspectos de, ainda é um grande desafio, fazer a interpretação e o uso correto, o entendimento adequado dos standards, né, das normas, como adequar as ações, as práticas dentro da empresa para atender standards e normas. Isso também apareceu como um desafio. Por fim, eu gostaria de refletir um pouquinho, né, o que a gente pode fazer para melhorar essa situação, né? Enquanto pesquisadores, né, o que a gente poderia estar fazendo? Eu acho que algo que a gente tem procurado e tem incentivado muito, mas que acho que tem que aumentar, precisamos intensificar, é a aproximação com a indústria. Estamos mais ali perto da realidade, das reais necessidades dos profissionais ali no seu dia a dia. A gente normalmente, né, os acadêmicos, né, os pesquisadores, normalmente vão fazer pós-doutorado, né? Então o pessoal vai lá para outra universidade, fica lá um tempo, né? Eu fui lá na Suécia, fiquei lá um tempo lá com o grupo do Tony, foi muito bom. Eles lá têm, de fato, uma prática de parceria com a indústria muito forte, mas eu acho assim que a gente acho que seria muito legal, por exemplo, fazer um doutorado na empresa. Um doutorado não, um pós-doutorado na empresa. Quero fazer um pós-doutorado e passar um ano dentro ali da Embraer, participando dos projetos, entendendo os problemas que eles vivenciam no dia a dia, fazer um pós-doutorado imperial. Inclusive tem essa modalidade de pós-doutorado aí do CNPq, né? Mas eu acho que isso, de fato, traria nos daria assim, mais um choque de realidade, né? Que talvez a gente esteja precisando. Assim, claro, isso é uma visão muito particular, né? Eu vejo dessa forma, né? Bom, ampliar as pesquisas sobre o tópico de comunicação de requisitos, porque vejam que nesses resultados que eu obtive, né, os requisitos eles não estão sendo comunicados efetivamente por meio de documentos. Não são os documentos de requisitos que estão passando a informação. É a conversa, são as reuniões, é a conversa ali entre as pessoas. É isso aí que está sendo mais utilizado como um veículo de comunicação dos requisitos. Não há nenhuma dúvida que o praticante, né, o profissional ali do dia a dia, enxerga a importância de requisitos. Não há dúvida em relação a isso. A questão que se coloca em xeque é como passar esses requisitos para frente, como se dá a comunicação dos requisitos. Com esses documentos pesados, extensos, que a gente coloca, está sendo muito mais para compliance, né? Não está tendo um efeito prático ali no ciclo de desenvolvimento, né? Pelo menos foi isso que eu percebi nessa experiência aí de 2 anos nas empresas, tá? Bom, acho que eu vou encerrar por aqui também a minha reflexão, para a gente entrar nessa outra etapa,
em que a gente vai abrir para a audiência, né, para o pessoal, fazer aí colocações, perguntas, comentários. Então, vocês podem se inscrever aí no chat. A gente abre o microfone, que acho que seria o mais interessante para esse momento aqui do painel. Tá? Agradeço aí por vocês estarem nos ouvindo. E vamos lá, eu tenho aqui já algumas observações do Anderson Belgamo. Muito bom, Anderson, que você esteja aqui conosco. É um prazer em estar conversando com você. Ele faz um comentário, né? Concordo, vai na linha do Tony sobre entender os problemas da indústria e trazer a academia. Tá certo? Muito bom. O Roberto Paldez. Você gostaria de falar, Roberto? Pode abrir o microfone. Boa tarde, professor. Só para não ocupar o tempo, ser bem objetivo, eu vou ler aqui a pergunta, então, que eu estou pedindo que o senhor faça a seguinte reflexão. Se essa especificação de requisitos com os métodos que a gente conhece hoje, nós já temos uma base de conhecimento consolidada para resolver os problemas que estão diante de nós, ou para cada universo eu precisaria de métodos e técnicas específicas, por exemplo, na internet das coisas? É uma boa pergunta, Roberto. Obrigado aí pela pergunta, né? De fato, eu acho que, dependendo do domínio, a gente provavelmente vai necessitar de ferramental mais apropriado para aquele domínio, né? Não sei se foi o Daniel ou o Everton comentou da domínio de jogos, né? É uma realidade bem diferente, né? Quer dizer, certamente a maneira ali de trabalhar requisitos não vai ser a mesma de o domínio de sistemas críticos, né? Não vai ser a mesma de domínio, talvez aí de sistemas gerenciais, né? Sistemas de informação mais convencionais, em que, por exemplo, métodos ágeis caem muito bem, né? Mas métodos ágeis em sistemas críticos, eu assisti recentemente uma palestra da Nancy Livingston, que é aí uma das sumidades na área, né, de sistemas críticos, e ela fez um comentário arrasador, assim, ela falou que, na opinião dela, usar métodos ágeis em sistemas críticos é insanidade. Mas cada domínio vai exigir um ferramental. A gente tem conhecimento já consolidado para resolver os problemas desses domínios? Eu acho que ainda não. Eu acho que a gente está, com base nesses resultados dessa pesquisa que eu estava contando para vocês agora, eu acho que não. Acho que a gente está precisando se aproximar mais da realidade, mais dos problemas, para a gente adquirir esse conhecimento e oferecer um ferramental talvez mais adequado. Essa é a minha visão. Os outros painelistas poderiam estar comentando também, fiquem à vontade. Eu não vou rebater a opinião sobre o uso de Agile em sistemas críticos, que cara, acho que é muito... Primeiro é uma questão, né? Eu acho que talvez essa reflexão possa vir também no que o Johnny trouxe lá, né? Do tipo, tem várias empresas que acabam usando a desculpa de estar usando métodos ágeis para poder inventar ou não fazer coisas básicas em relação a isso. Esses dias eu estava aquelas discussões que a gente fica dizendo, não entre em discussões em redes sociais, né? A gente estava lá no meio. E era uma discussão sobre a pessoa trazendo o seguinte, não, métodos ágeis não dá atenção para risco. Falei, caraca, meu. Tipo, a coisa mais importante que tem no produto que eu faço é que o nosso rollback demore menos de 10 segundos para acontecer, se eu precisar fazer um rollback de alguma instalação de produção. Isso é gestão de risco pura, eu preciso evitar a falha, eu preciso conseguir desativar uma funcionalidade que acabou de entrar em funcionamento e evitar que ela cause um problema no que está rolando. Eu preciso fazer sistemas que se auto-recuperam. Se teve algum problema numa infraestrutura onde eu estou rodando, o sistema se vira, brota em outro lugar aqui e funciona de novo. Eu não preciso ter um ser humano cuidando desse tipo de situação. Então, eu não sei que parte, ela fala de métodos ágeis, que ela seria loucura de usar, só que dependendo do sistema que você vai construir, tem muitas práticas ligadas com engenharia de software que, independente do ciclo de desenvolvimento que você usa, você deveria estar usando essas práticas de gerar qualidade, de trabalhar essas estruturas, assim.
Então, o pessoal não quer usar show de bola, enfim, né? Né? Eu queria complementar um pouco nessa área, dizendo que eu não discordo, mas também não concordo do que ela falou. É assim, eu explorei bastante o uso de métodos ágeis durante minha tese de doutorado, especificamente para ambientes regulados, e assim, uma parte que eu concordo do que ela falou é que se você pegar, por exemplo, o Scrum, junto com um TDD, por exemplo, né, e falar assim, eu quero desenvolver um software aeronáutico, um software da área médica, usando só o que existe de Scrum e só o que existe de TDD, não vai ser suficiente para endereçar todas as preocupações que os domínios safety critical precisam. Agora, não quer dizer que eu não possa fazer adaptações em coisas que existem nos métodos ágeis para criar, talvez, um método híbrido, uma coisa mais híbrida. Por exemplo, eu posso incorporar práticas dos métodos ágeis. Por exemplo, eu posso desenvolver um sistema crítico de forma mais incremental, com incrementos menores. Que é uma coisa que existe no Scrum, que existe no XP, né, muito bem consolidada. E isso não é um problema. Né? Vai fazer sentido? Talvez não faça. Né? Porque, por exemplo, para uma aeronave, por exemplo, que você vai fazer um software para algum sistema, eventualmente, como o ciclo de desenvolvimento de uma aeronave é muito longo, não faz sentido ter um release com entrega a cada 4 semanas. Mas se eu quiser fazer isso, isso não é um método ágil que vai proibir você de fazer isso. Eu posso embutir essa prática no meu ciclo de desenvolvimento, como o Daniel bem falou. Então, se fizer sentido naquele contexto para ligar aquela entrega com alguma outra coisa do produto, ela pode ser feita. Assim como, por exemplo, eu posso fazer alguma coisa do TDD. Eu posso, lá na ocasião em que eu estou fazendo meus requisitos, começar a pensar em casos de teste, né? E quando eu tiver um pouco mais detalhado no meu design, eu posso pensar em fazer alguma coisa orientada a como vai ser feita a campanha de verificação. E isso pode ser embutido num ciclo com uma característica híbrida, não necessariamente algo incremental com incrementos maiores ou uma coisa puramente cascata. Né? Então, assim, eu acho que talvez no sentido, né, da colocação, né, dela, de que é loucura, é porque talvez eles, como eles estão definidos, eles não são suficientes para endereçar as preocupações dos sistemas críticos. Mas não impede que a gente possa integrar práticas, ou pegar um desenvolvimento tradicional que a gente integre práticas, ou pegar um desenvolvimento ágil em que a gente inclua atividades e crie ali um modelo híbrido. Para o Scrum, por exemplo, tem vários arcabouços que já fazem isso. Acho que o professor Jaelso pediu para se inscrever, vou pedir para ele fazer a pergunta dele. Não sei se alguém quer mais falar. Pode falar. Eu gostaria de fazer um complemento a respeito disso. Pode complementar. Em 2000, eu só não lembro se foi 2010, 2012. Daniel, não sei se tu pode me ajudar. Aquele o Agile Brasil, o último que foi em Porto Alegre, 2010, 2011, alguma coisa assim. Porto Alegre foi 2010. 2010, que eu vi uma palestra do Philip Kruskin falando sobre métodos ágeis e o uso deles justamente na indústria aeronáutica. E foi bem interessante isso, porque todo esse processo de documentação estava embutido nos ciclos de produto. E no ano passado, que eu tive a oportunidade de estar na Agile Conference, em Washington, estavam lá General Dynamics e não me lembro outra fabricante que estava lá, mas tinham 2 fabricantes de aeronaves lá falando e mostrando como eles usavam os métodos ágeis para construir aviões. Eu queria só relembrar 2 pontos que eu acho interessante. A gente está falando muito de requisitos e tem um processo de gestão do conhecimento. Então, tem uma questão que o professor Luiz falou, que é sobre o documento de requisitos como um veículo de transporte e também como o auxílio ao desenvolvedor durante o trabalho dele. E também existe aquilo que o professor Johnny falou a respeito de como que isso vai ser, como essa memória vai ser mantida
após o desenvolvimento num ciclo como o fly-by-wire de 4, 5 anos. Então, existem dois aspectos. E aí entra mais a pergunta do Roberto sobre muda o contexto. Eu acho que muda o contexto de indústria para indústria. Muda também o objetivo. O objetivo é o quê? Eu preciso comunicar para que esse produto aconteça ou eu preciso manter uma memória? Porque também existe um aspecto que uma vez o Daniel, numa conversa, falou sobre o ciclo de double diamond, duplo diamante, descoberta e entrega, que existem momentos na construção de um produto que eu não sei direito qual a solução. Então, eu preciso fazer experimentos, criar hipóteses, para saber essa solução é que melhor se adequa ao meu ambiente, à minha realidade. Eu preciso fazer uma documentação a posteriori. Então, eu vejo que essa questão precisa ser muito bem endereçada nesses aspectos. E a memória é comunicação, ou para depois, no momento de uma evolução ou de uma manutenção, eu preciso reproduzir isso, ou também, como o professor Luiz falou, compliance. Tem todos esses aspectos envolvidos no momento da especificação dos requisitos. É minha contribuição no momento. Mas, Jaelson, faz a tua colocação. Olá, pessoal, muito interessante aí vários pontos de vista, né, que foram apresentados. A minha pergunta tem a ver com as equipes que vocês têm encontrado, né, que estão realizando, né, esse trabalho. Né? A gente tem, obviamente, aí vários domínios, né, vários tipos, né, de aplicações, vai variar. Agora, a minha curiosidade era mais no sentido de se essas equipes estão preparadas, né, têm o conhecimento técnico de engenharia de requisito para desenvolver, né, o trabalho propriamente dito, né? Qual tem sido aí a percepção de vocês? Aí, complementando aí, né, se a formação, portanto, que nós, né, estamos oferecendo a esses profissionais está adequada ou não. O que é que poderia ser melhorado? Bom, eu posso responder a primeira? Vai lá, Johnny. Bom, em relação à questão de formação, Jaelson, nos 15 anos que eu fiquei dentro da Embraer, eu tive a oportunidade de ver um momento que a Embraer ela praticamente dobrou de tamanho, né? Então eu entrei na Embraer, ela estava com 12 mil pessoas, e quando eu saí ela estava com mais de 20 mil. Então, obviamente, todas as áreas cresceram, né? Inclusive, tenho até aqui a pessoa que me contratou, o Aldo Martinazzo, que hoje é aluno lá no mestrado, foi meu gerente na época da minha contratação. E o que eu percebo é que, assim, a questão de engenharia de requisitos, eu não acho que falta conhecimento para ser passado. Eu acho que existe muito guidance, eu acho que tem muita experiência, eu acho que tem muita coisa bem registrada, mas eu acho que falta mais divulgação, né? Por exemplo, é natural, por exemplo, nos currículos, né, de ciência da computação, de engenharia da computação, ou mesmo das outras engenharias também, porque eu acho que a engenharia de requisitos é importante em todas as áreas. A gente tem carências, né, nas grades curriculares de formação de disciplinas que tratem isso, né? Na maioria das vezes, né, nos cursos de ciência da computação ou de engenharia de computação, engenharia de requisitos é um par ou 2 pares de aulas que são dados dentro de um curso de engenharia de software e não consegue ser explorado no detalhe, talvez, nessa essência, né, que daria essa importância, né? Então, foi exatamente o que eu falei. Nessa época de expansão que eu estive envolvido, né, quando eu comecei a procurar pessoas na indústria, e não tem jeito, né, na aeronáutica a gente não tem muita gente com experiência no Brasil, né, a gente tem que formar muita gente, né. Então, a gente acaba trazendo ou a pessoa recém-formada ou com experiência em software, em outros domínios, né? Eu já, por exemplo, já contratei gente que tinha experiência em web design para
começar a trabalhar em sistemas críticos, né? E aí você tem que catequizar aquela pessoa da importância e da necessidade dos requisitos por conta da natureza daquele tipo de desenvolvimento, né? E aí volta a questão, não só regulatória, mas a questão de os requisitos serem úteis para a questão de segurança, os requisitos serem úteis para ter a memória depois, lá na frente, quando alguém precisar fazer a modificação daquele produto. Então, eu acho que existe muito conhecimento, mas eu acho que ainda existe pouca introdução desses conhecimentos no processo de formação de maneira geral. Eu sei que alguns institutos, algumas universidades trabalham mais nesse assunto, outros muito superficialmente. Talvez se a gente tivesse aí uma movimentação maior aí na questão de nuclear mais a pesquisa e a divulgação de engenharia de software, a gente teria um profissional mais formado nas próximas gerações. Queria só fazer um comentário rápido aí. Assim, a questão da formação, assim, eu vejo que a gente está formando bem, eu não acho que é problema de formação. Mas, na verdade, acho que tem um problema de base, que é pior ainda. A gente está formando bem, mas ensinando aquilo que, de fato, precisa ser ensinado para ser útil lá na ponta, na indústria. Essa é uma grande interrogação, né? Porque você vê, aquela declaração da engenheira de requisitos ali que eu coloquei para vocês, ela é PhD em engenharia de software, né? Mas eles não adotam lá na empresa, por exemplo, dela, desenvolvimento baseado em modelos, não adotam. Então, ela é formada na área, ela tem PhD na área, conhece as técnicas, conhece a história da arte, mas isso não está sendo usado lá na empresa dela, né? Então, a minha pergunta é, será que a gente ainda não conseguiu encontrar as ferramentas certas para estar passando para esse pessoal, né? Pode ser, não sei. Daí a necessidade de maior proximidade, né? Isso, claro que não é trivial. A gente sabe que aproximar a universidade e empresa é uma coisa complicada, porque são timings diferentes, são universos diferentes, né? São cobranças diferentes, mas eu acho que a gente tem que diminuir esse gap, né? Eu vejo que o caminho é por aí. Aí a gente vai entender melhor os problemas e aí a gente vai produzir as ferramentas mais adequadas para a solução dos problemas deles, né? Esse é o meu ponto de vista, né? Tem um comentário aqui do João Henrique Pimentel. Obrigado por compartilhar suas experiências. Vocês têm relatos de casos em que a especificação de requisitos ficou desatualizada e, consequentemente, deixou de refletir a realidade? Em caso positivo, alguma sugestão para diminuir esse problema? Bom, deixo aí para um de vocês. Essa aí é qualquer empresa que tu bater na porta e dizer, cheguei, vai aparecer essa situação aí. Eu acho que tem a preocupação que eu trago para as equipes é como é que a gente reduz essa... Precisamos escrever isso, porque alguém disse que precisa ser escrito, e passamos a documentar e escrever, né? A gente passa a documentar e escrever aquilo que a gente vê que é relevante e necessário para a sustentação do negócio a longo prazo. Algumas equipes conseguem usar ferramentas onde essa documentação ela se mistura com o desenvolver muitas vezes, né? Às vezes usando algum tipo de estratégia que a gente chama de documentação executável. Então eu consigo, o meu processo de execução de testes já é meio fazendo em cima de uma documentação que foi montada. Então, dependendo da estrutura que se usa, você pode ganhar algum benefício em relação a isso. Isso ajuda a manter essa coerência entre o que está documentado e a realidade, né? De novo, entra muito a questão do tipo de sistema, né? Então, dependendo do processo que você tem para a evolução, vai acabar revisando documentação para daí buscar uma aprovação, né? Agora, dependendo da empresa, você trouxe exemplo aí, né, Luiz, que é tipo, tem, mas a gente não seguia por eles. Isso normalmente tende a fazer com que a base de código tenha coisas diferentes do que a documentação relacionada. Então é um cuidado.
Tá, mas eu diria revisar, a garantir que aquilo que está sendo documentado é realmente validado e é um mínimo necessário, né, para que as pessoas deem manutenção. Muito bem, a gente tem aqui um outro comentário, Paula Borges, Olívio. Boa tarde, panelistas. Muito interessante esse tema e reflexões. Parabéns pelo evento como um todo, professor Galvão e Johnny. Tenho que sair, tá. Infelizmente a pessoa está precisando sair, sem problema. Temos mais tempo ainda, pessoal. Dá para a gente fazer ainda mais debate aqui, mais colocações. Posso voltar na história do Scrum ali enquanto não vem uma perguntinha? Claro, por favor, Daniel. Tem uma coisa que eu falo que é o seguinte, alguém criticar o Gelson, pode mandar aí, Gelson, deixa eu só trazer essa aqui. A galera que bate no Scrum é tão sacana bater no Scrum, porque assim, ele é um conjunto de cerimônias, e a parte do Scrum que fala sobre o como fazer, que seria o que se roda dentro de uma iteração, ela é uma caixa preta. Tipo, cada equipe, cada contexto vai executar o que bem entender. A gente discute item de backlog, Scrum não diz como é que tem que ser escrito um item de backlog, Scrum não fala como é que tem que ser escrito uma história de usuário, inclusive história de usuário nem é do Scrum. Tipo, testes em Scrum, não existe, porque não existe o que acontece dentro de um ciclo. Então, é doido, porque às vezes as pessoas botam culpa nas histórias, e tipo assim, então eu nem disse como é que tinha que ser, né? Como é que pode dizer que é ruim se eu nem digo como é que tem que funcionar, né? Então, tem um pouquinho dessa história também aí. Ok, legal. Jaelson, sim, pode perguntar, Jaelson. Vamos lá. Eu estou com uma sensação de déjà vu, né? Eu acho que deve ser o 10º painel que eu vejo que essas perguntas se repetem, entendendo? E não vejo progresso quase nenhum, para ser sincero, né? Então, Mas isso é que é preocupante. A minha dúvida é isso aí. Será que a gente vai ser capaz de resolver, né, alguns desses problemas aí? Ou a gente vai entrar aí na 30ª edição do né? Daqui a pouco, e vai ter outro painel igualzinho a esse aqui, que as práticas não estão sendo adotadas, que, né, a qualidade continua aí muito, muito baixa, né, a não ser que sejamos forçados aí pelos ambientes regulados, né. Então parece assim que o que a gente está fazendo, né, praticamente só se for obrigado, forçado, né, que se adota, né. Essa é a minha impressão. Eu queria ter um pouquinho de otimismo aí. O que é que vocês acham? Vai melhorar? Vou trazer a minha, como é que eu fiz as equipes de desenvolvimento que eu trabalho, que isso melhorasse, né? Eu fiz com que essas equipes fossem responsáveis pelo processo de instalação do software em produção e, por consequência, a sustentação desse software em produção. Então, numa dessas minhas empresas, a gente não existe equipe de infraestrutura, não existe equipe de testes, não existe. Ele é um trabalho comum entre as pessoas. A gente tem algumas pessoas da equipe que têm mais especialidade nessas skills, né? Por exemplo, seja de análise de negócio ou de teste de software, mas é um problema que ele é comum para todo mundo. A outra coisa que eu trago, e aí tem muito a ver com quem que está puxando essas equipes e essas empresas, né? Eu tenho duas características que eu considero meus diferenciais em relação ao meu jeito de funcionar, que eu sou preguiçoso e procrastinador. Então, assim, o fato de eu ser preguiçoso faz com que eu não aceite parar o meu final de semana para arrumar um defeito em produção de alguma coisa que foi instalada durante a semana, entendeu? Tipo, a minha resposta seria, volta a versão. E segunda-feira eu vejo isso. Sabe, ou do tipo, sabe, um comportamento diferente lá, que alguma coisa deu um efeito colateral. E quando a gente começa a trazer isso para o dia a dia dos times e dos projetos, eu acho que a gente tem a chance de começar a ter resultados diferentes. Mas
Hoje o fato é esse, muita parte das indústrias, a gente está preocupado em quantidade de código que a gente cospe para frente, a maioria das empresas que trabalham com body shop, elas ganham para corrigir os defeitos que elas mesmas criaram. Então, assim, a gente tem uma dissonância no processo de acontecer, mas quando eu vejo as empresas com equipes enxutas, com consciência em relação que aquilo ali é a inteligência, que aquilo ali né, é a empresa, né, e aquilo ali, se não tiver sido mantido com qualidade, pode gerar coisas bem, bem ruins, né. E se a gente considerar que ontem entrou a validade da LGPD, enfim, talvez tenha um pouco isso, a regulação, acho que o Gelson falou isso, né, a regulação vai acabar forçando com que a gente construa coisas com mais estrutura e qualidade, né. Mas olha que interessante, né? Pegando o gancho aí do Daniel, ele propôs uma solução, né? Baseada ali na vivência do problema no dia a dia, né? Então, vamos lá, o pessoal que é responsável pelo desenvolvimento vai ser responsável pela implantação. Ó, uma ideia interessante para a gente aprofundar. Quem sabe, então, vamos desenvolver aí pesquisas, ferramental, talvez métodos, modelos, processos, que isso que ele está sugerindo possa ser feito de uma maneira mais sistematizada, de uma maneira mais organizada, né? Então, isso, por exemplo, é uma ideia para uma pesquisa, uma ideia para se aprofundar uma investigação e tentar propor um ferramental que ajude a ele a fazer melhor isso, né? Ele está fazendo pelo que ele está enxergando. A gente que está aqui na academia, está de fora, pode enxergar de uma outra forma e oferecer um ferramental que seja um diferencial e ele faça isso de uma maneira mais produtiva, por exemplo. Então, eu acho assim, que nem o Gelson falou, vamos ser mais positivo. Não, certamente, e a ideia é essa, acho que a gente tem avançado. Mas enquanto a gente não se aproximar mais dos problemas da indústria, ali no dia a dia, a gente pode correr o risco, sim, de ficar patinando, de ficar voltando a essas discussões, né? Então, acho que vai diminuir esse patinar aí, na medida que a gente diminuir o gap entre o que a gente faz e o que a indústria precisa. Essa é a minha percepção, né? Só para a gente poder dar um pouquinho também de voz a outros aqui, o Anderson Belgamo, ele faz um comentário, né, com relação à pesquisa do professor Luiz, qual o grau de automatização nas atividades de requisitos? Bom, se você se refere das empresas que eu visitei, as grandes empresas usam as ferramentas de engenharia de requisitos, né? DOORS, essas ferramentas grandes aí que já são mais tradicionais de engenharia de requisitos. Então, tem um grau de automatização porque eles usam essas ferramentas, né? Mas as empresas menores, não usam, essas ferramentas são muito caras e essas ferramentas são pesadas também, elas impõem ali um processo mais pesado. Então, nas empresas menores, não vi nenhum grau de automatização dos requisitos, tá? Na sequência, o Mozart Júnior. A indústria está preocupada em cumprir prazos cada vez mais curtos. Isso impacta diretamente no tempo disponibilizado para especificações de requisitos. Como minimizar esse problema? Uma boa questão aí, pessoal. Para mim é automação de teste. Acho que deixa eu pensar muitas vezes, para fazer regressão de um sistema, você pode levar um tempo gigantesco. Hoje você consegue ter um monte de ferramental para rodar teste automatizado de forma paralela, independentes, né? E consegue ter uma assertividade bem interessante. Lembrando que, né, o teste valida aquilo que você programou para ser testado, né? Ele não evita a falha. Então, a parte dos requisitos acaba ajudando muito nisso. Quer dizer, se o esquema processar errado os requisitos, ou não pensar nos cenários que eu tenho que validar, ter automação de teste também não vai resolver, mas ele tira, para mim, ele ganha um tempo nesse ciclo, né? Se permite também, eu queria fazer uma colocação, que aqui está sendo colocada a questão do prazo cada vez mais curto, mas o problema central está sendo devidamente endereçado? Acho que essa é uma pergunta, porque a especificação de requisitos começa, na minha visão, pelo contexto onde é que está inserido,
E a partir desse momento, será que o problema real está sendo resolvido? E depois que esse problema real for resolvido, aí entra na questão que o Gelson estava levantando, de será que nós vamos ficar mais tempo discutindo? Eu penso muito na questão de ver o conjunto de ferramentas literalmente como uma caixa de ferramentas, em que, dependendo do contexto, eu vou utilizar uma ou outra ferramenta. Em termos de computação, eu lembro lá da minha infância, lidar, com brincadeira, CP200, CP300, TK85, com BASIC, e que existia muito a questão de código, fazer comentários e comentários para explicar o que aquele código queria fazer, ainda mais com, se não me engano, era o TK85, que tinha os caracteres para gerar desenhos que utilizava no teclado. Então, tinha essa necessidade. Mas, ao longo do tempo, existiu um conceito que surgiu, que era o seguinte: um código que precisa de comentário, será que ele é um código inteligível? Às vezes não, muitas vezes não. Então, o próprio código pode ajudar no entendimento. O uso de ferramentas, que nem o Daniel falou, ferramentas de teste, ou Behavior Driven Development, que permite ver qual o comportamento que o sistema tem que utilizar. Ele também que o sistema tem que seguir, também é um tipo de documentação e precisa ser considerado. E eu quero complementar isso, finalizando, com um livro do Alison Valley, que eu li um extrato dele, chamado A Fórmula da Eficácia, em que ele discute dois times fazendo o mesmo trabalho, só que por caminhos diferentes. Um time estava seguindo o modelo de seguir exatamente o que o cliente queria, que era um novo site para o negócio, e outro que estudou o problema do cliente a fundo e identificou que, ao invés de fazer todo o site novo para a empresa desse cliente, eles foram apenas no ponto em que eles tinham um gargalo, construíram aquele software pequeno num tempo pequeno para aquele gargalo e conseguiram trazer um retorno sobre investimento muito grande. Então, por isso que eu queria colocar toda a questão de ter esse conjunto de ferramentas como uma caixa de ferramentas e buscar enxergar em qual contexto eu estou e aplicar a ferramenta correta. Ok, pessoal. Olha só, eu acho que a gente tem assunto aqui para continuar discutindo por muitas horas, certamente, mas infelizmente o nosso tempo ele já estourou um pouquinho, inclusive, né? É a última sessão, mas certamente muitos têm outros compromissos, né? Então, acho que a gente vai precisar fazer a finalização. Eu pediria, então, uma palavra final de cada um dos painelistas, começando com o Daniel. Bom, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e estar trocando essas experiências aí. Eu acho assim, o que eu mais espero enxergar nesse nosso mercado, e no meu caso muito ligado com o desenvolvimento de software, é que a gente possa fazer mais perguntas abertas. Eu acho que isso ajuda esse processo de requisitos, de processo da descoberta que eu tinha comentado no início com vocês, e que a gente mantenha sempre, através dessas perguntas, a discussão em aberto, né, daquilo que a gente está fazendo, os aprendizados que a gente vem tendo em relação aos projetos, aos produtos que a gente constrói, né, e para mim essa evolução e construção de sucesso com clientes tem a ver muito com essa frequência de feedback. E aí entra muito as naturezas de cada contexto, né? Tipo, eu tenho a oportunidade de fazer instalação de software toda semana para clientes, dependendo da necessidade, até mais vezes durante a semana, e não é corrigindo defeito, então entregando valor, né, em relação a coisas que a gente faz, mas eu também tenho consciência que, dependendo da realidade, é legal que você é capaz de fazer isso, mas não faz diferença nenhuma. A gente tem que esperar uma coisa maior aqui acontecer, né, e outros tempos de espera, outras estruturas, enfim. Mas eu acho que é legal isso, a gente poder enxergar para cada necessidade, ver o que
que vai ser útil ali, né? O que é esse ser rápido, né? Então, de repente, o ser rápido é colocar um foguete para ir para o espaço com um custo muito menor, com menos falhas e inovações que podem estar acontecendo em outras estruturas, né? E talvez, quando eu estou testando materiais novos, testando formas de gestão diferentes, também são requisitos. Eu estou ali experimentando e documentando coisas que eu preciso validar, né? E fazer acontecer. É um pouco do que eu trago aí para finalizar e agradecer a oportunidade de novo aí. Nós é que agradecemos, Daniel. Excelente participação. Muito, muito bom. Enriqueceu bastante. Everton, suas palavras finais aí para hoje. Mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo. Foi muito bom ter colegas tão qualificados na discussão e também a plateia qualificada aqui. Eu quero muito ajudar a remover o obstáculo da vida dos desenvolvedores. E isso que eu aprendi em termos de... É um conceito mais moderno e aplicado à engenharia de software sobre desperdício, tá? Que eu estou trabalhando na minha pesquisa. E dentro desse aspecto, a questão requisito ela é muito importante, porque ela pode ser tanto... como é que eu vou colocar? Ela pode ser tanto um ponto de partida para um produto de sucesso, quanto a fonte de inúmeros problemas. Então eu vejo que essa discussão, talvez ela nunca vai acabar. Qual é a ferramenta certa, qual não é, se estamos no caminho. Existem melhorias, existem outras possibilidades, e sempre com a troca de informações é que a gente vai poder aprender cada vez mais, poder expor opiniões e discutir de uma maneira saudável. Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer que qualquer dúvida estou à disposição. Obrigado. Obrigado, Everton. A gente que agradece. Foi muito legal também tê-lo aqui, enriquecendo o nosso debate. Johnny, vamos lá. Bom, eu vou então encerrar aqui o meu debate, primeiro agradecendo por estar participando desse painel, né, com outros 3 colegas aí com bastante experiência, né, e achei que foi muito interessante. Acho que a gente compartilha muitas visões bastante similares, né, tanto das virtudes quanto dos problemas que existem na indústria e, no modo geral, no uso de engenharia de requisitos, né. Queria falar uma palavrinha rápida sobre, além da parte de cultura, né, que eu falei no meu discurso inicial, né, de você embutir na formação e a importância e a cultura de você fazer a engenharia de requisitos, também bem atrelado para a pergunta que o João fez ao longo do painel, é que não basta só você escrever os requisitos, né, você incentivar a escrever os requisitos. É importante que você faça uma boa gestão desses requisitos, né? Então, o processo de engenharia de requisitos, ele é muito mais importante para dar utilidade para aqueles requisitos do que simplesmente escrevê-los de qualquer jeito, né? Ou simplesmente confiar que a gente vai ter uma ferramenta mágica que só o uso dela resolverá todos os problemas, né? Eu tive uma experiência, e para fechar, alguns anos atrás, que existia uma ideia de que o processo era embutir uma ferramenta de requisitos. Não, eu tenho uma ferramenta onde eu posso jogar meus requisitos lá, né? E o fato de ter a ferramenta já era o processo em si, não precisaria fazer mais nada. E essa era uma ideia errada, porque aquilo ali virou repositório de um monte de treco que ninguém utilizava. E aí acho que vai muito parecido com o que o Luiz comentou da experiência dele lá com a menina na Suécia, né? De que, apesar dela escrever requisitos, o outro lado que deveria consumi-los não enxergava essa importância. E isso não é um problema de requisitos em si, porque os requisitos existiam, né? Existem casos em que os requisitos nem existem, né? Mas é um problema de gestão, né? Um problema de você gerenciar que aquela informação permeie no time e ganhe utilidade, né? Eu acho que isso é uma área bastante importante,
E aí, com isso, eu encerro a minha fala aí no painel. Obrigado mais uma vez a todos. Muito obrigado, Johnny. Excelentes colocações, excelente contribuição. Muito bom mesmo. Eu gostei bastante da nossa conversa, gostei muito desse debate, achei que foi um painel bem interessante, bem rico, né? E eu volto a bater nessa tecla, né? Eu acho que a gente tem uma avenida de oportunidades em estreitarmos relações e pesquisas com a indústria, com as empresas, com quem está ali no dia a dia do desenvolvimento, né? Então, por exemplo, é muito bom, né, a gente ver casos em que tem um laboratório de uma empresa dentro da universidade, né? Mas eu vou além, né? Eu acho que seria melhor ainda, por exemplo, se tivesse um laboratório da Unifesp dentro da Embraer, né? Se tivesse um laboratório da Unifesp dentro da Petrobras e assim por diante. Então, a gente tem que estabelecer melhor esse vínculo, né? Tem que fortalecer mais esse vínculo. Eu acho que isso é que vai fazer com que a gente dê um salto, né? E eu acho que a gente tem que pensar nisso enquanto comunidade, né, de pesquisadores, de desenvolvedores, né, e boa parte da comunidade hoje aqui, da audiência, é pessoal que está em universidade, né? Acho que a gente tem que ter tentar fazer esse movimento, né, de se aproximar mais das empresas, das indústrias e procurar fazer pesquisas em parceria, porque é lá que está o problema real e é a partir deles que a gente vai poder enxergar soluções ideais, né? Então, novamente, agradecer a todos vocês, Daniel, Everton, Johnny, a toda a audiência, fantástico, acho que foi muito legal. E amanhã nós temos o último dia do WER, né, o quinto e último dia da edição 2020. Nós teremos a palestra, o Invited Talk, que é o professor Dr. Geilson Loureiro. O Geilson, ele é pesquisador lá no INPE, né, e ele vai falar sobre Systems Engineering as a Requirement Engineering, Verification and Validation Discipline, né? Então, não percam, amanhã às 10 horas, nos encontramos novamente aqui. Ok, pessoal? Se cuidem. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, obrigado.